tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Flávia pra falar sobre Star Wars. Sim, hoje é dia. Esse é o vídeo que vocês pediram há muito tempo. Pra quem não sabe, a gente tem essa série no canal chamada Por Onde Começar. E aí eu falo de anime, falo de filmes, falo de franquias da cultura pop, que quem tá fora do universo, assim, quem não conhece muito, quer conhecer, por onde que essa pessoa tem que começar a assistir ou ler, enfim. O tema mais pedido sempre foi Star Wars. E eu sempre tive muito medo de trazer porque é muito grande. Exatamente. E também porque é um tema muito polêmico. Ao contrário dos outros, eu acho que Star Wars tem uma treta de por onde começar desde sempre. Sim. Então, os outros eram só um guia, assim, e nesse caso vai ser mais uma escolha. E por isso ela chamou essa pessoa mais velha, que viu, tipo, o Retorno de Jedi quando eu era criança. Porque daí eu vou escolher o jeito certo. Tô mentindo. Ó, já sabemos aí qual a opinião da pessoa. Não, mas é também porque eu não sou a maior fã de Star Wars de todos os tempos. Então, assim, eu assisto casualmente, mas eu não sou aquela pessoa que vai saber todos os detalhes dos universos, não sei o quê. Então eu pensei, é melhor chamar alguém que manje desse universo, que seja realmente fã, porque eu acho que traz mais respeito à franquia, sabe? Do que eu simplesmente ditar o que é certo ou errado, sempre que eu nem manjo. O que na verdade também podia ser, porque se você tá vendo pela primeira vez, você também vai tomar escolhas que só vão ser de outra visão, saca? É verdade. Tá tudo certo. Tipo assim, esse vídeo vai ser muito polêmico, mas tá tudo certo, se você quiser fazer de um jeito, quiser fazer de... Pra quem não conhece, essa é a Flávia, tá? Oi. Ela tá sempre aqui no canal, mas caso você não conheça, Flávia, Oi. Garotas Geeks, tem o canal dela linkado aqui na descrição. E, inclusive, a gente não vai falar de todo o universo Star Wars. Porque ele é gigantesco. Sim, e tem um universo livro, expandido, tem que quadrinho. não é mais... Porque era tudo tinha um monte de livro. E quadrinho e game. Sim. Então era tudo história Star Wars. Mas daí quando a Disney comprou, eles foram fazer os filmes novos. Eles restabeleceram o que era canônico e o que não era. Né? Exato, porque senão começa assim, mas essa história não poderia acontecer porque no livro X o Chewbacca fez não sei o quê. Então eles determinaram que certas coisas são canônicas e as outras são lendas do mundo Star Wars. Entendi. Então ficou tipo mais zona ainda. E então a gente não vai pegar esse universo expandido nada, assim, só os Acho que é filmes. melhor outro vídeo. Isso daria outro vídeo. Se vocês quiserem outro vídeo só sobre a coisa expandida aí do universo Star Wars, digam aí nos comentários. Mas então, a gente tem... vai num bar, chama umas 5 pessoas, faz um debate. Porque esse vai demorar. Ó, a gente tem aí as 3 trilogias, né, no universo Star Wars. A terceira trilogia ainda tá rolando. E tem agora também os filmes do universo, né? Os filmes Uma História Star Wars. Por enquanto tem o Rogue One e o Han Solo, certo? Mas eu acho que a gente deveria contar nesse o Clone Wars e o Rebels. Que eu acho importante, as animações que são... Sim, então a gente vai um pouquinho além dos filmes, mas não só tão essas além duas, assim. só essas duas. Não vai entrar livro, não vai entrar as outras... Tá, ok. Porque tem a ver com o entendimento da história, assim, sabe? Sim. Então eu acho que é importante. Tá, por onde começamos? Por onde começar? Eu, na verdade, eu gosto de começar com algo que não é nenhum filme de Star Wars. Quando eu vou apresentar Star Wars pra alguém, eu começo com um documentário chamado Império dos Sonhos. Pô, legal. Ó, uma boa dica. Por quê? Porque assim, eu acho importante começar com a trilogia original. Porque foi ela que deu o tom. E porque ela é de 70 e pouco, até, né, 77 até 80 e pouco, ela é diferente. Ela é um pouco mais devagar. E talvez quando você vai ver a primeira vez, você não entenda por que ela foi tão importante. Por que aquilo era considerado super rápido. Sim. Por que os cortes foram feitos daquele jeito. E esse documentário do Império dos Sonhos, ele fala dos 3 filmes da trilogia original. Então, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Sim. Mas eu recomendo você ver só o começo do primeiro filme. Dá mais ou menos 1 hora de documentário. Que dele explica qual era o mundo antes de Star Wars e como o mundo ficou depois de Star Wars. Legal. Que Star Wars é que definiu o que é blockbuster, ele era um filme independente. Então assim, as escolhas do George Lucas, sabe? Sim. Então eu sempre começo por isso. Porque eu acho que ele meio que dá o tom pra quando você começar a ver Uma Nova Esperança, ou apenas... Você saber qual a importância daquele filme, né? Isso, você não pensar só, mas por que todo mundo gosta desse filme que é meio lerdo, meio esquisito? Que foi Por conta mais ou daquilo. menos isso que eu passei a primeira vez que eu fui assistir Viu? Star Wars. Viu? Não tanto com Uma Nova Esperança, mas porque eu comecei com a Ameaça Fantasma. Eu era criança, tinha acabado de começar a sair a trilogia nova, e eu lembro que num ônibus escolar, né, tipo num passeio da escola, a gente tava voltando e decidiram passar a Ameaça Fantasma pra gente. Eu nunca dormi em filme, eu dormi no meio do filme. Então, mas é porque Eu fiquei muito difícil chateada. mesmo. Porque assim, eu entendo que muita gente começa com a Ameaça Fantasma porque ele é mais jovem. Então você vai entender o que era o ritmo do Star Wars da década de 1970 hoje. Mais difícil. Documentário. O Império dos Sonhos. Sim. Tinha até no Netflix uma época. Na poxa Netflix, vida. eu não sei se tem mais. Talvez um dia eu volte. Talvez Fica aí um a dia eu dica, mas se não, procure seus meios aí, dá seus pulos. Tem na caixa de DVD, quando saiu o DVD que saiu com todos, ele saiu com DVD extra. Quando ia sair os
DVDs e Blu-rays do... Despertar da Força? Não, do primeiro, da trilogia... Entendi. Do meio? Sim. Pode ser a trilogia do meio. Isso, daí saiu esse box de DVD com o primeiro e daí tinha esse DVD extra com vários documentários, um deles era o Império dos Sonhos. Pra quem não manja absolutamente nada, não faz ideia do que a gente tá falando ainda. Por que a gente tá falando, episódio 1 saiu depois, não sei o quê? Alguém talvez não saiba disso. Eu acho importante. Eu acho importante a gente sempre parte do princípio que Star Wars todo mundo sabe. Você não tem que saber não, cara. Tá tudo certo. Então, o que acontece? O primeiro episódio que foi lançado, na época não se chamava episódio 4, mas depois começou a chamar... Star Wars. Começou a chamar episódio 4. E aí depois saiu o episódio 5, episódio 6, isso lá nos anos 70 e 80, né? Isso. Aí depois, nos anos 2000, foram fazer os episódios 1, 2 e 3. Ou seja, confuso pra caramba. Pensa assim, o cara fez a trilogia dele, daí ele falou, vou fazer uma prequel. E a partir do momento que ele fez isso, e isso ainda era tudo o mesmo cara, que é o George Lucas, que criou Star Wars. Daí ele teve que renomear os filmes que ele já tinha feito. Sim. Que eles eram Star Wars 2 e Star Wars 3. Daí eles viraram 4, 5 e 6. E agora, os que estão saindo agora são o episódio 7, o episódio 8 e o episódio 9, que ainda vai sair, além dos filmes extras aí. Uma história Star Wars. Exatamente. Que aí são os filmes que não necessariamente estão nessa historinha, mas são relacionados. Então, Sim. tem o Rogue One, que é entre o... É antes do A Nova Esperança, né? Antes da Nova Esperança. Exatamente. É um pouquinho antes da Nova Esperança, que é o plano, não sei o quê. O do Han Solo, que a gente não vai dizer quando passa. Sim, porque talvez seja um pouco spoiler aí do que acontece no filme, mas enfim. E não importa, porque tá tudo certo. A gente coloca ele pra você ver depois. Mas ele é jovem. Depois a gente acerta. Mas tá, por onde a pessoa começa? Ela começa então pela trilogia, pelo documentário, depois da trilogia original. Isso. Okay. Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi. E depois disso, pra onde ela vai? Ela vai pros novos de agora ou ela vai pras prequels? Então, eu iria pras prequels. Por quê? Porque você já teve a experiência do original, você sabe o que é Star Wars, daí você vai ver as prequels e vai ver como elas são ruins. Desculpe. Já tô sentindo os comentários aqui, mas tudo bem. Gente, assim, eu acho a Ameaça Fantasma um filme muito ruim. Apesar de ter o Qui-Gon Jinn, que é um dos meus Jedi favoritos, de apresentar o Ian McGregor como Obi-Wan Kenobi, que é amor de geração. Eu amo a batalha final, tem umas coisas que eu gosto, mas eu não acho um filme muito bom. Não, faz sentido. Acho um filme... Eu acho que o Ataque dos Clones é um pouco melhor que a Ameaça Fantasma, mas acho ok. E eu acho que A Vingança do Sith é o filme melhor da primeira trilogia. Sim, é um encerramento, assim. Isso. Mas tem umas partes que eu... acho que todo fã de Star Wars ficou meio bravo em algum momento das prequels, Isso. assim. Pelo menos é o que eu entendo da galera. Isso. Ok, mas as pessoas têm que assistir pra saber o que... Tem que assistir. Não, tem que assistir mesmo, porque vai que você gosta. Tudo bem também você gostar. Tem Essa gente é uma que coisa prefere até. Essa é uma coisa de pessoas mais velhas que experienciaram o que era Star Wars. E daí assim, pensa, eu vi Star Wars com a minha mãe me apresentou quando eu tinha 5 anos, virou minha religião. Então quando foram sair os novos... Se é aquelas pessoas que respondem no censo assim, sou Jedi. Exato. Eu queria ser Jedi, tá? Hoje eu já quero só ser parte da Aliança Rebelde e eu seria cinzenta, enfim. E eu acho que quando tem todo esse borbulhar do que seria o novo Star Wars e talvez nunca seria exatamente o que a gente queria, saca? Então tem todas essas questões, assim. Tem um filme chamado Fanboys, que é uma galera que ama Star Wars e tem um deles que tá com câncer e ele vai morrer e daí eles tentam adentrar o Rancho Skywalker pra tentar roubar o Ameaça Fantasma pro cara ver. E é um filme muito legal que você vai entender o que é fãs de Star Wars antigos. E por que você acha que é legal ver as prequels depois? É pra poder pegar as referências ou simplesmente porque foi a ordem que foi lançado? Acho que não é nenhuma questão de ordem que foi lançado apenas, mas eu acho que sim tem uma coisa de você entender o que é Star Wars. Eu não acho que as prequels te explicam o que é Star Wars. Então se você começar por elas são meio feitas pensando que a pessoa já assistiu aos outros, né? Eu também sinto um pouco isso em relação às prequels. Se você começar com elas não é esquisito. Obviamente todo mundo sabe o spoiler do Império Contra-Ataca, mas vai que você não sabe. E daí você já vai ter todos esses spoilers, ou você já vai ter referências aos filmes. Sim, é aquela referência que você não sabe às vezes muito bem por que tá ali, né? Se você não assistiu as outras coisas. É verdade. Por isso que eu também, é lógico que eu não vou saber nada, mas assim, se uma pessoa aleatória me perguntasse, eu diria, eu acho que é melhor você ver pela ordem de lançamento. Eu faria isso, assim. Depois eu já colocaria coisas, talvez eu mudaria um pouquinho a ordem cronológica. Então vamos lá, como que você mudaria depois? Quando eles começaram a fazer as prequels, eles começaram também a fazer Clone Wars, que é uma animação. Tem umas que são em DVD e tem umas que são longuíssimas, assim. E tem muito fã de Clone Wars, né? E tem na Netflix, tá? Então, assim, a minha sugestão é, em vez de você ir vendo cronologicamente, Clone Wars se passa entre o filme 2, Ataque dos Clones, e o 3, A Vingança do Sith. Mas eu não veria ele aqui. Eu primeiro veria todos os filmes. Sim, da prequel, né? Daí você pode se concentrar em assistir Clone Wars. Porque tem os DVDs e tem uma série gigante. E eu veria tudo. Eles vão ser muito importantes, eu acredito, pra trilogia nova.
e até pro próximo filme. Porque eles são canônicos. E tem umas coisas que eu gosto muito. Muito. Eu não vi Clone Wars, preciso assistir. É? Tem alguns pedaços ali de algumas coisas novas que eles trazem pro universo que eu acho que são muito importantes. Além de ser muito, muito gostoso de assistir. É pequenininho, é curtinho, é rapidinho. E eles exploram o universo de um jeito que eu gosto bastante, assim. E depois de Clone Wars, a pessoa vê o Rebels ou vê a trilogia nova? Eu viria Rebels. Que é uma coisa atual, tem episódios lançando ainda, né? Tava lançando até agora, pelo menos, então dá pra você achar aí facilmente pra assistir. E eu acho que também ajuda você a expandir conceitos. Porque não só eles são legais e tal, essas duas animações, como eles vão te ajudar a entender certos conceitos que vão ser usados depois nos filmes novos. Do tipo, o que são os cristais que fazem a espada Jedi? O que são esses usuários de força? Mas será que são só Jedi e Siths que usam força? Então eles vão te dando esses conceitos que são importantes. Ah, legal. E realmente tem tudo a ver com a trilogia nova, né? Aí acho que agora a gente entra nos filmes da trilogia nova. Ou será que a gente entra no Rogue One, no Solo? Eu faria o Rogue One. Ah, olha só. A gente tá demorando pra chegar na trilogia nova, mas tá certo, eu acho. Por que você acha que Rogue One tem que ser antes da trilogia nova? Porque o Rogue One, é muito difícil. Porque se a gente fosse falar em termos de como me impactou, seria a última coisa que eu falaria pra pessoa ver. Porque pra mim foi muito impactante. Pra mim é uma das melhores histórias já contadas de Star Wars, saca? Caramba. Eu gosto muito do filme. Legal. Porque ele parte de uma premissa muito pequena, que é uma frasezinha do letreiro de Uma Nova Esperança. Sim. E ele desenvolve algo ali. E é algo que é, muito forte. Não é aquela epopeia bacaninha que você tá acostumado. É bem diferente de tudo que tem de Star Wars até agora, né? É verdade. Eu confesso que quando eu vi Rogue One, eu achei a primeira metade do filme bem maçante, mas o final eu achei maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de spoilers. Então, como eu não tava escrevendo sobre Rogue One, eu ia só escrever depois que eu visse, eu não vi nada. Eu também não vi nenhum trailer, eu não vi nenhuma imagem, eu fugi de tudo isso. Então eu não sabia que o filme era sobre aquele negocinho. Sim. Então quando eu entrei no cinema e começou a passar o letreiro, eu quase chorei. Porque eu fiz não pode ser, que é isso? E você já sabia mais ou menos o final, né? Lendo o letreiro. Enfim, não vamos contar spoilers aqui, mas veja Rogue One depois de ter visto Rebels. E assim, por que eu faria isso em termos, sei lá, faz sentido? Porque você tá expandindo o seu universo e muitos desses conceitos vão ser usados em Rogue One. O que são os cristais, o que são não sei o que, os usuários de força, que não é exatamente uma história sobre Jedi. E ao mesmo tempo é importante que você tenha visto a trilogia antiga, né? Os episódios 4, 5 e 6, porque tem muitas referências que, se você assistir a Rogue One sem ter visto, ficam meio perdidas, eu acho. Totalmente. Mas se você não quiser ver o Rogue One, porque ele é muito diferente dos outros, você pode deixar pra ver no final. Mas como você, sei lá, já vai estar na vibe dos extras, você pode ver, Clone Wars, Rogue One, sabe? Boa. E Solo? Não sei se vai ter estreado quando eu lançar esse vídeo, mas se não vai, ou já estreou agora, ou vai estrear em breve. Cara, eu acho que Solo é realmente uma história à parte. Obviamente ela tem uma cronologia, mas eu acho que tem muito mais a ver com os livros e os quadrinhos do que com o cinema. Porque não é uma coisa que amarra necessariamente, assim. Conta coisas muito legais da vida do Han Solo, responde perguntas, mas não é sobre conceito. Sim, é sobre não o Han Solo absolutamente necessário, vamos dizer assim, uma coisa a mais. É como foi tudo, é absolutamente... Claro, é uma coisa absolutamente necessária, né? Mas assim, pra você entender o universo, assim, não precisaria assistir. Mas é legal, é um filme legal. Gostamos, né? Eu gostei. Foi legal, gente. Era mais legal do que eu achei que ia ser. Eu achava que ia ser horrível. Eu também. E eu achei legal, então ok. Mas assim, aí você pode colocar onde você quiser, sabe? Eu não começaria só por ele. Você tem que ter visto a trilogia original. Antes de você começar qualquer coisa. Não tem muito significado, né? Vê a trilogia original. Vê o documentário e a trilogia original. Eu acho que isso é que não dá pra fugir. Eu entendo quem defende começar pelas prequels, né? Mas daí você tá perdendo todo o seu referencial. Porque o original é a base, sabe? E realmente, o que você falou, as prequels não foram feitas pra receber alguém que não tivesse visto o original. Eu concordo plenamente com você nisso. E é mais por isso que elas foram pensadas. Tudo foi pensado a partir daqueles. Mas você pode ver Rogue One e daí ver Solo. E agora chegamos finalmente à trilogia recente, que ainda não acabou de ser lançada. Temos aí o episódio 7 e o episódio 8, que acho que por último, né? Por último. Ou talvez antes de Rogue One e... Não, né? Não. Digamos assim, o primeiro filme vai beber muito da fonte do Star Wars que você conhece. Epopeia, diversão, Então bacana, você viu todos esses filmes aí, você entende como ele funciona. Mas eu acho que pra você ver Os Últimos Jedi, você tem que estar em contato com um material que não é um material normal. Sim, com alguma coisa diferente, né? Ousou fazer alguma coisa diferente com Star Wars. Isso. Pra você não ficar bravo com o 8º filme, como porque certas pessoas
pessoas. Cara, eu gostei muito dos últimos Eu Jedi. acho melhor. E assim, eu não sou, como eu falei, eu não sou fãzaça de Star Wars, não sou, blá blá blá, mas eu acho que é exatamente pelos motivos que os últimos Jedi evitam, sabe? Então ele tem tudo que eu gostaria que tivesse no Star Wars. E é meio triste falar isso, porque agora vão me xingar e falar que eu não gosto de Star Wars originais. Mas é porque é muito legal. Enfim, quem nunca assistiu a Star Wars, eu não sei se os últimos Jedi seria uma porta de entrada boa, eu acho que não. Então, o que eu acho é assim, a minha vizinha, ela é psicóloga, ela nunca tinha visto Star Wars. E daí ela viu a trilogia original e ela já partiu pro Despertar da Força e os últimos Jedi. E aí, como foi pra ela? Ela amou. Filmes mais recentes, eles dizem mais de mais gente. Eles têm uma sensibilidade mais contemporânea, porque eles estão sendo lançados agora. Nada existe num vácuo. Então ela amou e agora ela tá lendo o resto. Então talvez, se você não seja geek ou se você tá apresentando esse mundo pra quem não é geek, você faz documentário, trilogia original E a trilogia nova. nova. Tipo, tira os prequels. Tira tudo, tira Clone Wars, tira, saca? E daí depois você apresenta um Rogue One, que fala, viu, tem mais coisa desse mundo. E daí Sim. talvez Clone Wars. Então seriam os dois jeitos que eu faria, assim. Mas o que é indispensável mesmo é a trilogia dos anos 70, 80. Sim, e o Acabou. documentário. Então esse pra mim seria o segundo lance. Você vai apresentar Star Wars, ou você é o tipo de pessoa que nunca entendeu porque Star Wars é legal, não faz toda essa zona. Faz depois, se você gostar. Faz tipo documentário, trilogia original, filme novo. E daí Rogue One. Não esquece de ver Rogue One. Mas eu acho que realmente tem que ser depois de você já ter virado fã, assim. Que o Rogue One, ele tem que pegar no seu sentimento. Você tem que se importar muito com aquela história, porque senão, dane-se. Um adendo antes de você me xingar dizendo que eu acho que Os Últimos Jedi é o melhor filme. Eu sou a fã antiga de Star Wars. Eu tenho uma tatuagem de Star Wars que foi feita antes de saírem os não novos. vai achar que a Flávia sou eu, tá, gente? Eu que sou a pessoa que não manja de Star Wars. Eu joguei, pra mim, Knights of the Old Republic é um dos melhores jogos já feitos. Eu li quase todos os livros, quase todos os quadrinhos. Eu amo Star Wars de verdade. E sim, o Império Contra-Ataca sempre foi o meu favorito. Quando eu vi Rogue One, eu fiquei abalada. Mas quando eu vi Os Últimos Jedi, eu falei, cara, esse é o meu segundo favorito. Império Contra-Ataca, Os Últimos Jedi. E daí eu fui ver de novo. Legal. E fui ver de novo. E de novo. Daí eu falei, cara, eu acho que eu prefiro esse. Então, antes de você me xingar muito, foi uma escolha, tá? Sim, não é porque é o filme novo, Não. não é porque, ai, não sei o quê. Não vem xingar a Flávia. E demorou, saca? Pra ele tomar esse lugar do Império Contra-Ataca do meu coração. Então agora ele é o seu favorito. Da hora. Eu ainda dói de eu afirmar isso, porque parece que eu tô traindo o movimento. Ah, não, cara, é o seu gosto. Mas, cara, Os Últimos Jedi, o que ele faz com o universo Star Wars é o que deveria ser feito com qualquer universo, que é deixar mais complexo, sabe? Não, totalmente. Eu As gosto coisas muito não terem dele. uma resposta só. Sim, e foi isso que eu gostei, sabe? Isso é um assunto pra um outro vídeo, Sim. que a gente poderia ficar aqui falando dos Sim. últimos Jedi pra sempre aqui. Eu queria que você deixasse aí nos comentários qual a sua ordem sugerida de Star Wars, se você concorda com a Flávia, se você não concorda. Seja civilizado aí nos comentários, por favor. Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas não devia ser polêmico, né? Estamos aqui falando das coisas que a gente gosta. Com educação, todo mundo assim, conversando, todo mundo amigo. Vai conhecer o canal Garotas Geeks, tem coisa de Os Últimos Jedi lá também, Tem. né? Tem um monte de coisa Star Wars. Tem análise do imaginário, tem crítica do Star Wars, tem análise imaginário do Luke, tem análise imaginário do Kylo Ren. Legal, ótimo. Então muitas coisas lá, vai conhecer. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!